O Pod com TXT é o podcast para ampliar a discussão sobre a circulação de textos e discursos na sociedade, como também sobre as ideologias construídas por eles. Abordamos temas como linguagem, sociedade, educação e filosofia. O projeto é uma produção desenvolvida por estudantes e docentes do Núcleo de Estudos em Discurso e Sociedade do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UFRJ. Vem com a gente pensar texto em contexto. Sejam bem-vindos ao Pod com TXT. No nosso primeiro episódio, contamos com a presença mais do que especial da antropóloga, professora e pesquisadora Letícia Cesarino, que, junto da nossa querida Raquel Rodrigues, discute algumas questões relacionadas à ascensão de processos como negacionismo e conspiracionismos ampliados pelo algoritmo das redes. Questões essas que são abordadas em seu livro lançado esse ano, O Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital. Fiquem agora com essa entrevista, que é a nossa primeira entrevista do Pod com TXT. Quem fala é Raquel Rodrigues, eu coordeno a equipe de comunicação do blog Com TXT e nós temos a honra de divulgar nossa primeira entrevista com a ilustre convidada Letícia Cesarino. Letícia Cesarino é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Antropologia e doutora em Antropologia Social e Cultural pela Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos. Atualmente é professora adjunta no Departamento de Antropologia e no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, além de coordenadora do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina. Ao longo das últimas décadas, realizou publicações de destaque sobre pós-verdade, antropologia digital, identidade e extrema-direita, entre outros temas. Letícia foi convidada recentemente pelo nosso ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, em um contexto de ataques às escolas, desinformação e discursos de ódio promovidos por meios digitais, a comandar a criação do Plano Nacional de Cidadania Digital e chefiar a Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos. Ela teve um estudo amplamente divulgado no começo de 2020 chamado Como Vencer uma Eleição Sem Sair de Casa, a ascensão do populismo digital no Brasil, uma etnografia digital sobre pós-verdade e bolsonarismo nas eleições de 2018. Letícia, primeiramente, parabéns pelo convite do Silvio Almeida para integrar a equipe do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania como assessora especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos. É uma honra para nós essa oportunidade de te fazer algumas perguntas sobre o seu livro O Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital, e também sobre a tão disputada PL das fake news. Bom, primeiro sobre o livro, você fez uma escolha interessante de se dirigir à leitora no feminino. Poderia falar um pouco sobre a motivação para essa escolha e seu impacto até agora na recepção da obra? Então, a opção por me dirigir à leitora no feminino tem a ver com várias coisas, né? Uma delas é que o livro como um todo tem uma intenção, né, de estar deslocando certos enquadres cognitivos, né, epistêmicos das leitoras, né, no sentido do paradigma de sistema da ecologia da mente. Aí eu pensei, bom, por que não, né, tentar gerar esse efeito metacomunicativo, digamos assim, também nas leitoras por conta dessa inflexão de gênero heterodoxa, né, digamos assim. E uma outra razão é porque na antropologia internacional, anglófona, né, nos Estados Unidos e outros lugares, principalmente nos Estados Unidos, isso já é praxe, sabe? Quando se refere, por exemplo, à antropóloga, né, dentro de textos publicados, hoje o padrão nos Estados Unidos já é utilizar no feminino, né? Então, eu venho da antropologia, isso já é quase algo assim natural, né, nesse sentido. E houve alguma repercussão, sim, né, em entrevistas ou até leitoras que entraram em contato, né? Várias pessoas, sim, notaram isso e sempre com bons olhos, né? Eu acho que é uma estratégia que, pelo visto, funcionou bem. Na aula inaugural que você deu na Letras da UFRJ,
você falou sobre a introjeção de feedback positivo e negativo do Bolsonaro nas redes. Por exemplo, após o bloqueio de estradas, ocupações dos quartéis e o 8 de janeiro. Recentemente, já não tão recentemente assim, mas ainda esse ano, ele fez uma postagem comprometedora voltando a falar em fraude das eleições, mas deletou. Você acredita que ele siga alguma estratégia nesse sentido? E o que pode ter feito ele escrever a postagem, em primeiro lugar, na sua opinião? E o que você se refere como metapolítica e a diferença entre política e metapolítica? Sim, essa alternância entre feedback positivo e negativo, ou seja, né, entre estar encorajando um comportamento que vai escalar aquela trajetória no qual as pessoas já estão colocadas, né? Por exemplo, uma radicalização política, por exemplo. E o feedback negativo, que seria uma ação no sentido contrário, né? Aquela que já está em trajetória. Então, por exemplo, um recuo, por exemplo, é característica do ecossistema bolsonarista como um todo, né? Daí fica a questão: quem é que controla essas oscilações, né? De feedback positivo e negativo? Quem é que não deixa os segmentos extremistas do ecossistema bolsonarista escalarem para algo como uma ação direta, uma ação violenta, inclusive no offline? Um dos argumentos do livro, em especial no capítulo 3, é que o indivíduo que está melhor posicionado para fazer esse tipo de controle indireto era o próprio presidente, né? Quando ele estava ocupando a cadeira presidencial, porque assim ele tinha necessariamente acesso aos dois públicos, né? Tanto o público de superfície, o público da imprensa, da esfera pública convencional, quanto os públicos refratados dos seus seguidores que ocupam camadas mais opacas da internet. Então, a gente tem que estar pensando em estratégia, sim, porém não no sentido individualizado necessariamente, né? Porque, embora o presidente ocupasse ali, enquanto indivíduo, um lugar central de controle indireto dentro do ecossistema, a individuação da agência, vamos dizer assim, não está só nele, né? Está no corpo cibernético formado por ele e pessoas próximas do seu entorno, pelos seus seguidores, o usuário comum de internet, que é o seguidor, né? E esses intermediários que são os influenciadores, né? Aí donos de canais, no YouTube, em outras redes de superfície, mas também influenciadores camuflados dentro dos aplicativos de mensagem, né? Não só o nosso grupo de pesquisa, mas outros também têm dados que sugerem isso, né? Que nem todos os usuários nesses grupos são iguais, né? Tem alguns que são bem mais ativos e que acabam direcionando ali o fluxo da ação da agência dentro desses ambientes. Então, a oscilação, feedback positivo ou negativo, avanço, recuo, na linguagem do Bateson, né? Platô e sismogênese é uma característica desse ecossistema como um todo, e não apenas da ação estratégica, tática do Jair Bolsonaro em si. Aí a decisão de fazer esses avanços e recuos aí tem a ver com a conjuntura específica, né? Então, por exemplo, o caso que a gente analisou mais em profundidade, que foi o 7 de setembro de 2021, ali ficou muito claro, né? Como que o feedback positivo, o escalamento da radicalização, o escalamento do extremismo, do discurso golpista, foi avaliado ali que ele saiu um pouco da mão, né? Perdeu um pouco a mão, digamos assim, exagerou um pouco, né? Tanto que a reação foi 2 dias depois aquela nota de recuo que reintroduziu o feedback negativo, né? Para aliviar a pressão não só no público deles, mas no público convencional também, ou seja, para manter, né, a esfera pública ali dentro dos limites da oscilação que o bolsonarismo definia enquanto adequado, digamos assim. Agora, claro, né, que um dos argumentos do livro ali também é que esses avanços e recuos não implicam
uma volta para o mesmo lugar, né? Quando ele recuava, ele não estava voltando para o mesmo lugar, porque ele, nesses ciclos ele avançava cada vez um pouquinho mais, né, a esfera política, a esfera pública para o lado do extremismo, do discurso mais extremista, né, mais conspiratório, mais metapolítico. Né? Eu acho que onde isso fica mais claro é a questão da conspiração da fraude eleitoral. Né? Ao longo de muito tempo, mais de um ano, quiçá, desde que ele entrou no governo, ele estava fazendo essa metapolítica da conspiração eleitoral. Né? Então, isso gerou um efeito global no sistema político de ter uma boa parte da população brasileira desconfiada dos mecanismos institucionais que organizam as eleições, né? O pleito eleitoral. E essa foi uma condição de possibilidade para os eventos extremos que a gente viu no período pós-eleitoral, culminando com o 8 de janeiro. Então, a diferença entre política e metapolítica ela é absolutamente essencial para entender não só a extrema-direita brasileira, como outras manifestações em outros países também. Né? É claro que você pode ter um extremismo que é só metapolítico. Aí você pode pegar, por exemplo, um grupo terrorista, propriamente dito. Ele não tem compromisso nenhum com as estruturas, né, que organizam o Estado Democrático de Direito. Aí é um extremismo puro. Né? O bolsonarismo e a extrema-direita política, ele oscila constantemente entre os dois níveis. Ele atua nos dois níveis ao mesmo tempo. Então, eu acho que a forma mais fácil de entender isso, de novo, é durante as eleições do ano passado, né, onde Jair Bolsonaro e seus aliados, né, agiam, por um lado, como uma força política como qualquer outra, política eleitoral. Então, esse é o nível político, ou seja, ele está disputando a eleição para ganhar eleitoralmente, mas sempre e ao mesmo tempo ele também está atuando no registro metapolítico, ou seja, aquele que diz respeito às próprias condições da política eleitoral, né? No caso, principalmente a questão das urnas, né? do processo eleitoral em si. Então, até o dia da eleição, quando eles achavam que eles poderiam ganhar no voto, eles estavam enfatizando a ação no nível político. Né? Chegou a ter, assim, influenciadores extremos do bolsonarismo falando que não, gente, a gente tem que votar. Né? A gente não pode levar essas suspeitas da fraude eleitoral de nos desengajar e ir lá votar, porque a gente vai ganhar no voto, né? Só que quando ele perde, essas mesmas figuras mudaram completamente o discurso. Né? Elas já mudaram imediatamente para o registro metapolítico, que é aquele que põe em questão as próprias condições da política. Por isso que ele é metapolítico, né? No caso da política eleitoral dentro do Estado Democrático de Direito. E tem formas da gente rastrear isso, inclusive nos dados. Então, por exemplo, nos nossos dados, ficou muito claro ali uma inflexão no dia da eleição, porque até então as categorias do inimigo mais acessada, né, mais evocadas por eles, era o Lula e o PT, ou seja, o inimigo político, o candidato com o qual ele estava disputando a eleição. Quando sai o resultado eleitoral na noite do dia 30 e eles ficam sabendo que perderam eleitoralmente, imediatamente eles mudam para o registro metapolítico. A gente tem um pico grande ali nos nossos dados na noite do dia 30, aonde a referência a PT, Lula, etc., encolhe e tem uma grande expansão da referência aos atores metapolíticos, né? Do lado do amigo, referência a povo e forças armadas, e não a Bolsonaro, né? Enfim, essas referências superam ao próprio Bolsonaro, né? Essa relação direta entre povo e forças armadas fica mais forte. E no campo do inimigo, a referência principal deixa de ser Lula e o PT para ser TSE e STF, em particular o ministro Alexandre de Moraes. Agora a questão que não quer calar: como lidar com aquele parente
o tio do Zap, que entrou na toca do coelho, tomou a pílula vermelha, aderiu ao conspiracionismo e acredita que o PL das fake news é censura? Bom, eu considero que o seguidor que já mudou o seu registro cognitivo para esse enquadre mais extremo da extrema-direita, do bolsonarismo, é um pouco caso perdido, sendo bem sincera. Tá? O que se pode tem um nível de irreversibilidade nesse tipo de enquadre, dependendo de quão fundo a pessoa foi. Né? É um pouco, por isso que parece um pouco a dinâmica de seita, realmente. Né? O problema é que hoje esse enquadre ele não é individual, né? Ele é um enquadre midiático, porque a internet, né, as plataformas, os smartphones, seus aplicativos são parte da mente estendida das pessoas, no sentido literal, né? Então, esse enquadre do tipo pílula vermelha, ele não está só na cabeça da pessoa, né? Ele está em todo um ambiente cognitivo midiático no qual aquela pessoa recebe informação. Isso seria o análogo, no caso da seita offline, né, a quando a pessoa é retirada fisicamente, né, de dentro da sociedade e colocada num acampamento, né, numa fazenda, em algum lugar literalmente isolado da sociedade. Hoje em dia esse isolamento se dá por vias midiáticas e cognitivas, ou seja, a pessoa está na sociedade, mas é como se ela vivesse epistemicamente no mundo paralelo, né? Ela vê uma notícia no jornal, ela vê uma informação que vem da esfera pública e ela entende aquilo de forma invertida, né? Por isso que o título do livro é Mundo do Avesso, né? Porque eu estou falando ali daquele caso extremo de bifurcação sociocognitiva, que é a inversão, a dupla inversão, né? Ou a dupla torção. É, é esse mundo que é igual, mas ao contrário que a metáfora da pílula vermelha do filme Matrix expressa, né? Então não é impossível trazer essas pessoas de volta, mas quem está num nível muito imersivo, eu acho difícil, a não ser que se, como na seita offline, né, pré-digital, você corte o vínculo daquela pessoa com o ambiente informacional que sustenta aquela visão de mundo paralela, entende? Sem isso é difícil, porque ele está ali dentro, ele está ali num viés de confirmação. É quase impossível, né? É toda aquela questão da dissonância cognitiva que às vezes se fala. Né? Agora, o eleitor da extrema-direita, que eu acredito que seja a maior parte, não está nesse enquadre do tipo pílula vermelha, tão radicalizado. Então, essas pessoas, sim, é possível aproximar, né, de uma outra forma, só que aí tem que ser aquela comunicação política diferente do que era feito no mundo pré-digital, né? E eu acho que as outras partes do espectro político já têm uma curva de aprendizado em andamento nesse sentido. Eu acho que é natural que isso vá acontecendo, né? Que o campo da disputa política no meio digital ele vai se reequilibrando ao longo do tempo. Você argumenta que o pior aspecto dos fenômenos que estudou, envolvendo o que vem sendo chamado de pós-verdade, é a temporalidade de crise permanente num loop eterno que faz com que tudo que a gente faça para andar para frente só nos mantenha no mesmo lugar involuntivamente. Você também já disse em uma live que se o livro tivesse um quinto capítulo seria sobre isso, porque temos construído atualmente tanto um passado quanto um futuro não linear e obscuro, cheio de conspiracionismo, negacionismo e revisionismo histórico. O que podemos esperar de um possível segundo volume em torno desse aspecto da crise de confiança em peritos? Isso é uma parte do argumento do livro que não deu para desdobrar assim com todas as suas consequências dentro desse volume, né? Porque aí a gente já está falando de um argumento que é mais geral, que não está colado na conjuntura política brasileira, né? E nem na pandemia, ele tem a ver com o modo como uma alteração muito profunda e muito rápida na temporalidade social,
causada pelas tecnologias cibernéticas está tendo efeitos de espacialização, digamos assim, das identidades também muito profundos, né? Um desses efeitos são essas bifurcações, né? Que a extrema-direita representa bem as teorias da conspiração também, né? Você vai bifurcar o tecido social, sociopolítico em espaços seguros, né? Onde você pode confiar nas pessoas, onde você pode desacelerar um pouco essa temporalidade de crise, porque a temporalidade de crise ela gera um ambiente de incerteza, de ameaça, né, de incerteza muito grande. Então, essas formas de bifurcação que a extrema-direita propõe são formas de aliviar, né, essa incerteza, porque, enfim, lá nos acampamentos, né, dos patriotas. Aqui a gente pode supor que todo mundo é patriota, eu posso confiar nas pessoas, né? Enquanto no ambiente da sociedade em geral, eu não sei em quem eu posso confiar, né? Tem essa desconfiança difusa que realmente, né, gera muita ansiedade nas pessoas e espontaneamente elas procuram formas de estar reduzindo essa temporalidade de crise, né? Isso é parte do argumento. Outra parte seria explorar mais isso que no livro eu chamei, tomando um termo já antigo, né, da antropologia, que é essa ideia de involução, né? Ou seja, quando um sistema sociocultural, que é também físico, material, porque a técnica, né, a tecnologia, no nosso caso, é ela que está gerando essa temporalidade acelerada e esses efeitos de deslinearização do tempo, né? Onde você não tem um pano de fundo estável a partir do qual evoluir. Por exemplo, o modelo do Thomas Kuhn lá da ciência normal, né? É só quando você tem um paradigma compartilhado entre a comunidade de pares, né, de cientistas, que você pode fazer ciência normal. Sem esse paradigma, sem esse pano de fundo comum, você não tem evolução, você não tem uma trajetória de conhecimento incremental. Essa temporalidade de crise permanente seria o oposto disso, né? Seria a temporalidade num contexto liminar de crise, né? No caso do Kuhn, seria a crise de paradigma, né? Mas é diferente do Kuhn, porque no Kuhn, dentro do procedimento científico, você tem formas de estar reestabilizando um paradigma, né? O período de crise ele dura ali durante um tempo, mas a ideia é que ele acabe em algum momento e dê lugar a um período de evolução incremental da ciência, né? O que ele chama de ciência normal. Aqui não, aqui a gente está nesse estado paradoxal, né? Que o livro do Mark Fisher, por exemplo, sobre realismo capitalista, que eu cito ali no final, ajuda a entender alguns desses efeitos também, né? Onde você não tem essa possibilidade de estabilização. Então é como se você tivesse um estado paradoxal de crise permanente, né? De involução constante, né? Por isso que você tem que ficar fazendo cada vez mais só para ficar no mesmo lugar, né? E a temporalidade das novas mídias é essa, porque se você não posta, né? Se você não engaja, não interage, você desapareceu, né? Então você tem que estar sempre fazendo, engajando sua atenção, né? Suas ações só para existir dentro desse ambiente cibernético, né? Que é o livro da Wendy Chun. Updating to Remain the Same, é o título, é justamente essa temporalidade involutiva, também causada pela temporalidade algorítmica das plataformas. Então, né, num contexto como esse, como você não tem evolução, ou seja, inovação real, né, você tem replicação de padrões, né, ou seja, os mesmos elementos já existentes sendo recombinados, porque você não tem tempo, você não tem espaço, fôlego social para estar produzindo novas habilidades, novos conhecimentos, de fato, né? E aí eu acho que a extrema direita, né, parte da eficácia política cultural dela tem a ver com estar propondo, ainda que de forma fantasiosa, uma saída para essa crise permanente, né? E aí por isso que parece muito a conjuntura do fascismo histórico,
né, que era essa conjuntura do pós-guerra, do pós-Primeira Guerra, né, uma conjuntura desse tipo. Só que é isso, né, é uma saída que o senso comum abraça como viável, justamente porque ela trabalha com elementos do senso comum, né, mas na realidade do processo sociopolítico ela é inviável, porque é impossível você ter uma sociedade que não tem contradição, né? É impossível você ter uma sociedade que não tem divisões de ideias, né? Não tem como você ter uma sociedade que seja homogênea, né? Onde você tem esse enfeixamento entre território, identidade, língua, cultura, valores. Você não pode ter uma sociedade só de patriotas. Isso é uma fantasia, isso é uma ilusão. Se você divide o Brasil em dois e botar esquerda de um lado e direita do outro, como eles querem, no dia seguinte vai recomeçar o processo todo de novo, de divisão, de diferenciação. A gente já vê isso acontecer na direita, né? Essa fragmentação, esses dois. Isso é próprio, isso é normal do processo social. Então, a institucionalidade do Estado Democrático de Direito, ela existe, ela foi criada historicamente justamente para gerir essas contradições. Ela é perfeita? Não. Mas o tipo de sociedade capitalista, com Estado-nação de larga escala que a gente vive, ela é a melhor configuração que existe, né? E a extrema-direita, ela vê essa configuração institucional como causa dos problemas, né? Mas é por isso que a intervenção militar acaba sendo uma solução na cabeça deles, né? Mas não é, né? E então a solução metapolítica não é viável, né? Se a direita tem os seus valores e ela quer fazer valer esses valores, ela tem problema nenhum, são posições legítimas, o conservadorismo é uma posição legítima, né? Mas você tem que atuar dentro da política, né? Se você começa a atuar metapoliticamente, não só você está correndo por fora das regras do jogo, como você vai criar uma desestabilização que vai produzir uma situação muito pior lá na frente. A gente agradece mais uma vez a Letícia por dedicar seu precioso tempo a essa entrevista e desejar muito sucesso à frente da Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos no Ministério do Grande Silvio Almeida. Estamos contando com você, seu trabalho é extremamente importante, especialmente nesse momento de reconstrução da nossa frágil, restrita e jovem democracia em meio a tanta desinformação. Esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, @ContextXT no Instagram e no Twitter. Acesse também o nosso site, caso fique interessado em ler ou produzir textos para esse projeto. Aceitamos em vários formatos. Vale a pena conferir. O endereço é contextxt.letras.frj.br. Até o próximo.